O que dá para falar do futebol que a seleção brasileira apresentou hoje, contra a Noruega? Vamos começar por partes. Desde o primeiro tempo, a seleção brasileira veio de forma pacífica vendo a seleção da Noruega trocar passes no seu campo de ataque. Mas e o Ancelotti? Será que ele deu um choque de realidade nos jogadores, para ficar em cima da péssima defesa norueguesa? A resposta é sim. A seleção brasileira conseguiu apertar nos primeiros minutos de cada tempo e acabou. O resto dos tempos foi um jogo de tanta passividade da seleção brasileira, que chegou a dar raiva. Além do sistema defensivo da seleção brasileira ser tão frouxa, que deixaram o Haaland livre por 2 vezes, e foram logo 2 vezes que o centroavante norueguês fez os gols. Alguém tem culpa da seleção brasileira ter sido eliminada de forma precoce nessa Copa do Mundo? Sim, teve exatamente 3 culpados, e vou começar de cima para baixo. O primeiro culpado, e um dos principais culpados dessa eliminação é a CBF. Isso tem um motivo. Existem treinadores brasileiros que conhecem melhor o futebol brasileiro que o Ancelotti. Queria contratar um estrangeiro para a seleção brasileira? Poderia contratar o Abel Ferreira, pelo menos o técnico palmeirense conhece mais o futebol brasileiro que o Ancelotti. O segundo grande culpado dessa eliminação brasileira é o Ancelotti. Mas por que essa mágoa que posso estar levando do técnico italiano? O Ancelotti é um grande técnico, e isso é um fato. Mas, além de ter colocado o Neymar só nesse jogo contra a Noruega, podendo colocar o principal jogador da seleção brasileira desde o jogo contra o Japão, até para fazer o camisa 10 ter mais preparo físico, o Ancelotti preferiu preservar. Além disto, a convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo foi completamente equivocada. Vamos falar de centroavantes? Entre Caio Jorge, Marcos Leonardo, Pedro, John Kennedy, entre outros, o italiano preferiu convocar um centroavante que fazia só gol de pênalti. Se isso daí não é um sinal de um trabalho ruim, não dá para explicar um trabalho que não deu certo. E ainda, vem a CBF e renova com o treinador italiano. Isso não é para passar raiva? Mas enfim, vamos falar do último culpado dessa seleção? O último culpado é o Bruno Guimarães. Como um jogador profissional, vai bater um pênalti de cabeça baixa e olhando para a bola. Vejam o replay da partida e comparem o pênalti do Neymar com o Bruno Guimarães. Vejam a diferença. Se o Guimarães fizesse o gol de pênalti no primeiro tempo, o jogo da seleção brasileira seria outro. Quem teria que ir ao ataque, à procura do gol, seria a Noruega. Mas enfim, um jogo de passividade, deixando a equipe adversária jogar, fez com que a seleção brasileira perdesse para a Noruega e ser eliminado. É claro que teve vários culpados, mas esses que foram citados agora, são os principais culpados. Eu como brasileiro, eu exijo que a CBF faça mudanças imediatamente e parem de ouvir a mídia. Vou parar por aqui, senão vou começar a apontar o que deu errado, xingando todo mundo. Mas antes de acabar esse vídeo, peço calorosamente, que vocês conheçam o nosso blog, que é alusionismoesportivo.blogspot.com. Sendo assim, até mais!